Olá, meu povo! Que delícia poder compartilhar mais um livro da Bíblia junto com você nessa reflexão de leitura anual da C. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse, apenas o início, e ele foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, num tempo assim de muita perseguição para João, mas ao mesmo tempo muita revelação. E uma revelação que é uma dádiva de Deus para o apóstolo João, porque é uma revelação tão intensa, tão poderosa, que ela se concretiza em muitos aspectos naquele tempo de João, mas a todo longo da história ela vai se concretizar. A revelação de Deus é algo muito especial. E o Apocalipse, assim também como o livro de Daniel, que fala também sobre revelações do futuro, coisas futuras, ele transita muito entre o presente e o futuro todo o tempo. E são milhares de estudos sobre o Apocalipse, milhares de interpretações, e nós não vamos ficar falando de interpretações aqui, mas nós vamos aprender com o texto da palavra de Deus muitas verdades, muitas coisas que todos nós cristãos precisamos estar atentos em relação a esse livro, tanto que o versículo 3 do capítulo 1 diz: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo, né? Então é muito feliz, né, cada pessoa que se dedica a ler, a ouvir e a obedecer a mensagem dessa profecia. E nesse primeiro capítulo, João vai mostrar o que ele viu, o impacto do início dessa visão do Senhor Jesus Cristo, como foi impactante para ele ter tido essa revelação. E ele ainda diz, né, que quando ele viu, era o dia do Senhor, versículo 10, e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas das cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essas igrejas, de fato, elas existiram, mas elas não são apenas igrejas daquele momento, mas essas cartas são cartas que falam sobre tipos, fases e momentos da igreja como um todo do cristianismo. E isso é muito poderoso, né? Deus escolhe 7 igrejas daquele período para ouvirem uma mensagem que são tipos de igrejas que estarão todo o período cristão. E nós precisamos escolher que tipo de igreja nós vamos ser e aprender com essas experiências. E ainda no capítulo 1, ele fala, né, quando ele vê que é Jesus Cristo e o quão poderoso Jesus Cristo se coloca nessa revelação para João, ele fala: ele colocou a sua mão direita sobre mim e me disse: não tenha medo. Isso está no versículo 17, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Olha que poderoso, né, gente? E aqui nós vamos ainda hoje, nessa nossa leitura, falar sobre a primeira carta que está no capítulo 2 de Apocalipse, que é a carta à igreja de Éfeso. E ele vai dizer o seguinte: escreva essa carta ao anjo da igreja, o líder da igreja, aquele que cuida da igreja, né? Essa carta daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. E como é verdade, né? Muitas vezes nós somos essa igreja que nós não aceitamos as mentiras,
nós não aceitamos as heresias, daqui a pouco eu ainda vou falar melhor sobre isso, e nós suportamos a mensagem do evangelho, mas sem amor muitas vezes, de maneira automática. Já percebeu quantos cristãos têm vivido um cristianismo até sério, mas um cristianismo sem amor? Um cristianismo sem intensidade, um cristianismo sem dedicação de alma, de espírito mesmo, sabe? Aquele cristianismo que a pessoa ela vai na igreja, ela obedece a palavra de Deus, ela não vive em pecado, mas ela não desfruta a vida de Deus. Ela não é uma pessoa que brilha o amor de Jesus, ela é uma pessoa opaca. Sabe, esse primeiro amor, ele precisa irradiar em cada célula do nosso corpo, precisa estar vivo em cada centímetro da nossa vida. Tudo que nós formos fazer precisa ser movido em amor. Nós vamos estar recheados do poder de Deus, mas do poder de Deus em amor. A queixa de Deus para essa carta, para essa... Nossa, você até serve, mas você não faz com amor, não faz com intensidade. E ele continua falando o seguinte, que essas pessoas precisam voltar onde caíram e se arrepender e voltar a praticar as obras que no início praticavam. E aí você vê Deus fazer uma ligação entre amor e as obras, o serviço. O serviço, ele precisa estar presente. O amor, a ação do amor, ela é serviço. Não tem como eu dizer que eu tenho um sentimento intenso de amor pelas coisas de Deus e não praticar nenhum tipo de serviço em relação ao reino de Deus. E ainda ele continua dizendo, do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do lugar entre as igrejas. Em outras palavras, eu vou deixar de reconhecer você como uma igreja que faz parte do meu corpo, como uma igreja do reino, porque você não tem amor. Olha o quanto é importante a presença do amor de Deus na nossa vida, do amor de Deus em fazermos parte do seu reino. Não é só bater um cartão, nós não podemos viver com frieza. E ele continua dizendo o seguinte, tem uma coisa em favor, você odeia a obra do Nicolaíta. O que seria isso, né? Não vou entrar nem no mérito de especulação do nome Nicolaíta, se era seguidor de Nicolau, blá, blá, blá. Aqui vamos entender o que eram os nicolaítas. A obra do nicolaíta é aquela heresia dentro da igreja. É a mistura da coisa do mundo com a coisa de Deus. É trazer a bagunça, é o fervo dentro da igreja. Sabe quando você fala assim, ah, mas está enchendo a igreja porque tem muita coisa que o povo gosta. Pois é, cuidado, isso é obra de nicolaíta. Por quê? Porque as pessoas achavam muitas vezes interessante, segundo esses apóstolos que se diziam apóstolos e não eram, né? Que determinadas práticas poderiam ser incorporadas. E eu vou te dizer uma coisa, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque Deus não gosta disso. Deus até usa uma palavra bastante forte, odeia. Nossa, essa palavra é bastante forte, mas é porque realmente Deus não tolera nada que ele não tenha estabelecido dentro do reino dele. E a gente sabe que isso é muito atual. As mensagens que nós vamos ver aqui no Apocalipse, embora escritas há muito tempo, elas são extremamente atuais. É uma das faces do Apocalipse. Ele fala sobre muitos tempos, muitas eras, mas fala com uma atualidade muito grande. Então, nós precisamos entender que nós não podemos tolerar o conhecimento do bem e do mal misturado na nossa vida. Ou é a árvore da vida, ou é o mal. Não dá para viver esse eu conheço Deus e o mundo, eu vivo com Deus e com o mundo, eu ando com Deus e com o mundo, e isso Deus odeia. Tanto que ele diz o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito diz à igreja, ao vitorioso. Nosso bispo já costumava dizer, se tem o vitorioso, tem o perdedor. E tem muita gente que vai cair nessa questão de não ter amor e de não viver a verdade do reino de Deus. Tem muita gente que está permitindo muita sujeira na sua vida. Tem muita gente que está permitindo muito bem e mal misturado na sua vida. Não está vivendo de maneira plena o cristianismo. E Deus está dizendo, cuidado, você não vai ser vencedor. Ao vitorioso darei a ele, ao quê? O fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E a gente sabe que o fruto da árvore da vida é Jesus Cristo. Então, se eu vou provar de Jesus, se eu de fato
viver uma vida aonde eu não tolero as mentiras de Satanás, aonde eu não tolero uma vida fria, apática, sem vida, sem amor, sem intensidade. O cristão, ele precisa de intensidade no seu serviço. Ah, bispa, mas eu não tenho nem amor, nem intensidade e tô vivendo a vida tudo louca. Então, o recado de Deus para você, dizendo para você, você tá no caminho do perdedor. Lembra de onde você caiu e volta. Volta para dentro do plano de Deus para tua vida. Eu sei que esse livro de Apocalipse vai falar muito conosco. E eu convido você a participar desse momento de leitura da Bíblia com a Ser Rema. Vem ser Rema com a gente. Que Deus te abençoe e te aguarde nos próximos capítulos do Apocalipse.